Grandes livros. Um dos maiores livros de todos os tempos inspirou um dos filmes mais vistos de todos os tempos. Cecil B. DeMille's The Ten Commandments. As pessoas que conheceram a versão de Hollywood podem achar que conhecem a história bíblica do Êxodo como se tivessem lido a Bíblia. Let my people go. Indo muito além do drama, o livro do Êxodo foi revolucionário e seu impacto acabou moldando o mundo ocidental. Exodus is about many things. The first part is the story of slavery. About a great man, Moses, who had the choice to be a slave owner or to identify with the slaves. And he chooses to identify with the slaves and leads the first great slave revolt. That's the first part of it, with all the mystery and the magic. Relive the magic of an unforgettable motion picture event. Then there's the story of how the law The Ten Commandments emerges. It's wonderful narrative and wonderful law together. Outras pessoas enfatizam coisas diferentes. This book establishes the relationship for all time between God and Israel. And so in subsequent passages, whenever God wants the people to do something, he says, follow my rules. Why? Because I brought you out of the land of Egypt. You were strangers, I took you out. You owe me one, in a sense. O Êxodo é o segundo livro da Bíblia, logo depois do Gênesis. É uma história de libertação e tem sido fonte de inspiração para povos oprimidos do mundo todo. Ninguém sabe exatamente quando ele foi escrito, e sua autoria já foi muito discutida. Diz a lenda que os 5 primeiros livros da Bíblia, inclusive o Êxodo, foram inspirados por Deus e escritos por Moisés. Por isso, algumas vezes são chamados de os 5 livros de Moisés. Será que os eventos do Êxodo realmente aconteceram? Será que essas narrativas pré-históricas foram mantidas vivas por séculos na tradição oral? Ou será que foram invenções propositais para glorificar as origens de um Israel do passado? Será que o Êxodo é fato, ficção ou uma mistura das duas coisas? There's nothing about the Exodus in Egyptian records, and there are no archaeological remains of these wanderings. And so we are left to look at the Bible as the Bible presents itself, as a story. Well, there are true stories, but stories teach things. Exodus is basically fact. I think that that it refers to something that did happen, even though we have no absolute proof of it outside of the Bible itself. There are enough convergences with historical fact to believe that something like this did in fact happen, that this little tribe escaped from Egypt and ascribed their escape to their God, and that they had reason for doing that. Fato ou ficção? O Êxodo foi e é o núcleo da identidade judaica. Por meio dos judeus, os valores desse livro passariam a ser universais. A liberdade e a obediência às leis eram ideias incendiárias que atravessariam os séculos, muitas vezes criando novas chamas onde antes reinavam a escravidão e a opressão. Uma dessas chamas se acendeu no coração dos escravos norte-americanos. Uma outra se acendeu na colônia inglesa da Índia, insuflada por Mahatma Gandhi. A história do Êxodo começa de fato no Gênesis. Um jovem chamado José foi vendido como escravo por seus irmãos.
Como ele tinha o dom de interpretar sonhos, logo foi notado pelo faraó da época e se tornou uma espécie de primeiro-ministro com muito poder no Egito. Foi então que José levou seu pai Jacó e todo o clã, um total de 70 pessoas, para viver no Egito. Now, that story seems quite fantastic on the surface of it, that an Asiatic slave should end up being prime minister of ancient Egypt. Mas sabemos que o povo chamado semita costumava entrar no Egito por muitas razões. Os murais egípcios mostram semitas de barba como prisioneiros de guerra ou migrando livremente para o Egito. Não fica claro de onde são essas pessoas. Para os egípcios, eram todos asiáticos, do Oriente. Mas há um grupo específico de asiáticos que se destaca. Escavações recentes confirmam que na época em que o clã de Jacó foi para o Egito, o poder ficou nas mãos de um grupo de asiáticos chamados Hyksos. We know that between about 1650 and 1550 BC, in the time of the 15th dynasty, Asiatics did infiltrate Egypt and did in fact become pharaohs of Egypt. We have the names of 6 of these Hyksos kings, and 3 of them are Semitic, and 1 of them is Jacob, the same as the name in the biblical story. Será que as lembranças obscurecidas podem ter transformado esses reis asiáticos no faraó de José? Um faraó asiático seria amigo dos israelitas? A Bíblia também afirma que os israelitas viviam na região norte, uma parte do delta do Nilo chamada de Gósen. Descobertas arqueológicas indicam que os Hyksos, os asiáticos que chegaram ao poder, também se concentravam nessa região ao norte. We know that after about 1500 BC, the new pharaohs of the 18th dynasty expelled or enslaved the Hyksos who lost favor, and this would fit with the biblical story. According to the Bible, in the King James Version, there arose a pharaoh who knew not Joseph, and that's how Joseph's descendants came to be Hebrew slaves in Egypt. É nesse ponto que termina o livro do Gênesis e começa o Êxodo. Os israelitas são escravizados e obrigados a construir as cidades de Pitom e Ramsés. At this period, you have the beginning of what are called the storage cities of Egypt, which were enormous places where the pharaohs stored all of their ill-gotten gains, and they required a lot of labor to be built. There is a possible context for the story of the enslavement of the Hebrews and their escape from Egypt, the Exodus, but archaeology does not prove the stories are true. It suggests that parts of the stories did originate in actual historical circumstances. So they, Egypt, made the children of Israel subservient with crushing labor. They embittered their lives with hard servitude in loam and in bricks, and with all kinds of servitude in the field. Os israelitas escravizados continuaram a se multiplicar, chegando quase a ultrapassar os egípcios. Para o faraó, eles eram uma ameaça à segurança, e ele então deu uma ordem terrível. Now Pharaoh commanded all his people, saying, "Every son that is born, throw him into the Nile, but let every daughter live." Uma mulher israelita põe o filho num cesto impermeável e o coloca num riacho. Para os israelitas, é a liberdade que está naquele cesto. O futuro líder que levaria todos eles para fora do Egito. A criança é encontrada dentre todas as pessoas pela filha do faraó. Ela cria o menino como se fosse seu, um príncipe egípcio. A criança agora é um jovem.
um verdadeiro príncipe egípcio, preparado para uma vida de privilégios e poder. Mas a Bíblia dá a entender que ele sabia de sua herança ao revelar: saiu a ter com seus irmãos e atentou para suas cartas. Ele vê um egípcio açoitando um semita, e seu destino se revela para ele numa fúria perturbadora. Em poucas linhas, o Êxodo apresenta um homem com uma noção muito forte de justiça e um temperamento muito inflamável. Corre a notícia de que ele matou o feitor do faraó, e Moisés foge dos castigos do soberano. Mas ele está começando uma jornada que em breve o fará voltar como uma pessoa diferente. Moses himself had to change. He could not grow up in the palace, kill an Egyptian taskmaster, and lead the revolution. Instead, he has to go into exile. He has to go out into the desert, become a shepherd, like some of his ancestors, and he has to undergo change, and then he can come back and lead the people. A transformação de Moisés, que de filho de escravos passou a ser príncipe e depois líder de seu povo, prenuncia a transformação dos próprios israelitas, que passarão de escravos a homens e mulheres livres e cidadãos de uma nação que está sendo criada. Então chega o momento mais impressionante, quando Deus, que até então não havia aparecido no livro do Êxodo, chama Moisés por meio do fogo de um arbusto em chamas. Ele diz a Moisés que ouviu o lamento dos israelitas e pretende libertá-los, e Moisés será seu mensageiro. Mas Moisés não tem escolha. Deus não estava pedindo. Então, esse homem simples parte para levar a mensagem de seu Deus ao faraó, o divino rei do Egito. Como o Êxodo da Bíblia continua tendo um significado muito forte, ele nos une aos povos de um passado distante. Talvez a história tenha sido contada oralmente, passando de uma geração para outra, encantando os ouvintes com a narração de suas origens. Talvez ela refletisse o que chamamos de acontecimentos históricos, mas faria parte da história? There is no word for history in the Hebrew Bible. There's no word in classical Hebrew for history. The Bible stories are a characteristic, not history in the modern sense, but stories in the ancient sense. Stories designed to inculcate moral and ethical truths. The people who are writing these biblical accounts are looking back on the past. Of course, there are no records. There are no historical clues to who Moses was or what happened at the time of the Exodus. But they are less interested than we would be in what actually happened. They are far more interested in the meaning of these events. O significado dos fatos acabaria afetando não apenas os judeus, mas também povos muito distantes. Nos Estados Unidos, cerca de 3.000 anos depois, os escravos africanos veriam na história do Êxodo uma promessa. We were in bondage. As we identified with the Israelites, we see an affirmation of the potential that God would intervene and free us from our own bondage. Ironicamente, o livro que conta essa história tão motivadora foi apresentado aos escravos pelas mesmas pessoas que os escravizavam. The slaves learned about Exodus from their slave masters, who thought that one way to control and render the slaves content with their status was to lift from the Bible those passages which suggested that slavery was a routine experience, one, and that slavery was not something new, it was just the way things are. From the Word of God,
Slaves, obey your masters. So it was a very effective tool. Muitos trechos do Velho Testamento e do Novo foram usados seletivamente para justificar a escravidão dos africanos. Para que não captassem por conta própria a verdadeira mensagem do Êxodo, os escravos eram mantidos no analfabetismo, mas não adiantou. Some learned to read it and got its many, many messages that focused on the liberation aspects of faith. And that became, for my slave forebearers, a unifying system of values that would not let them rest until they were free at last. Nat Turner talvez tenha sido um dos primeiros escravos que foram ou tentaram ser representações de Moisés para o seu povo. Go down, Moses. Dizem que um dos primeiros hinos religiosos negros, Go Down Moses, foi inspirado em sua rebelião malograda no ano de 1831. Tell old Pharaoh to let my people go. A história de Moisés e da libertação dos israelitas tem muitos significados e interpretações. Exatamente por isso ela é tão poderosa. Alguns acreditam que o confronto que acontece entre Moisés e o faraó, na verdade, é sobre o surgimento do monoteísmo, a adoração de um único Deus. Antes do judaísmo, quase todas as religiões eram politeístas. Os egípcios tinham cerca de 100 deuses. E um deles era o próprio faraó. He is closely associated with the sun god, the most powerful of the Egyptian gods. And therefore he is omnipotent and he can't give in to anybody. And so one of the points of the liberation story, the plague account, is to show God delivering these hammer blows to Egypt and its gods and its Pharaoh. Moisés, com seu irmão Arão, chegou para transmitir a mensagem de Deus, uma mensagem que ele sabe que o faraó não vai aceitar. Deus disse a Moisés: Eu endurecerei o seu coração para que ele não deixe ir o povo. O faraó diz não, assim como Deus havia previsto. Então, o poderoso rei é reduzido a um boneco nas mãos de Deus. O cenário está pronto. Que venham as pragas. O Nilo vira sangue. Sapos, gafanhotos, moscas e pestes tomam conta da terra e de seu povo. Há cinzas que causam feridas e uma escuridão que dura 3 dias. Como o faraó continua a dizer não, todo o Egito é vítima da ira de Deus. Esse milagre das pragas pode ser difícil para o leitor moderno aceitar, mas pode existir uma explicação bastante natural. Segundo os especialistas, o escritor da Bíblia conhecia profundamente o delta do Nilo, porque quando as chuvas começam e o nível do rio sobe, bilhões de organismos infestam a água, que fica avermelhada e com cheiro ruim, como o sangue. Os peixes morrem, como a Bíblia relata. Já no final da inundação, os sapos saem da água, como na segunda praga. Os insetos da terceira e da quarta pragas se reproduzem rapidamente nas poças deixadas pelas águas que vão secando. As feridas seriam causadas pelas picadas dos insetos da terceira e da quarta pragas. Os gafanhotos da oitava praga são muito comuns, assim como os dias escuros por causa de fortes tempestades de areia. Mas há uma explicação muito mais dramática, um evento que deve ter parecido um golpe de Deus.
uma grande erupção vulcânica como nunca se viu, antes ou depois. The volcanic eruption at Thera in the Mediterranean, it's an island south of Greece and north of Crete, is the defining volcanic event of the last 10,000 years. There are no larger events. Thera entrou em erupção por volta de 1620 a.C., 400 anos antes que o Êxodo acontecesse. Mas há quem diga que esse evento poderia ter fornecido fragmentos de um fato verídico que foram usados na narrativa bíblica. With the burden of sulfuric acid in an ash cloud, it would make the water environment toxic to frogs. They might very well leave the water. Qualquer que seja o motivo, temos um retrato de sofrimento e de desgraça. Mas o faraó não vai ceder. Deus não vai permitir. Deus parece determinado a prolongar essa demonstração de seu poder e domínio. What it shows is a pretty horrendous view of God, I think. A God who hardens Pharaoh's heart so that he cannot let the people go in order that God may punish him. What kind of deity is that? Mas há quem diga que isso era necessário para deixar claro que havia apenas um Deus de verdade. By a startling series of events that upset the norm on the grand scale, that not only will it be impressed upon the memories for generations to come of the Israelites, but as are more important, that the sense of it will explode outward to the rest of the world. Agora Deus lança a mais cruel das pragas. Ele diz aos israelitas para marcar os batentes das portas com sangue de cordeiro, para que o anjo da morte passe direto por elas. Naquela noite, ele mataria todos os primogênitos da terra do Egito. E o anjo da morte não pouparia o filho do próprio faraó. What you have there is a memory of an inexplicable episode of infant mortality. And it's tied together with a whole bunch of other things that were notable and happened all at once. Clearly, these phenomena end up, remember back then when all the babies died and everybody got boils and the frogs came out of the water and there were all the locusts and the sky was dark? Remember that? And everybody says, yes, I remember that. Será que é um fato verídico que está registrado nessa narrativa? Afinal, antes da invenção da escrita, as histórias contadas oralmente eram a única forma de registro que as pessoas tinham. My own sense is that in the development of mythology, it turns into literature much later. It all starts as world history and later turns into literature. Uma camada de cinzas de Thera, aliás, foi encontrada no delta do Nilo. So I think the question is there any history behind the history? And if so, can archaeology help us to get at it? And the answer is sometimes yes and sometimes no. Pharaoh arose at night, he and all his servants, and all Egypt. And there was a great cry in Egypt, for there is not a house in which there is not a dead man. O filho do próprio faraó é atingido pela praga final. E então o faraó liberta os filhos de Israel. Mas Deus ainda não terminou sua missão com os egípcios. Mais uma vez, ele vai endurecer o coração do faraó. O êxodo continua e o faraó, que perdeu seu primogênito, liberta o povo israelita. Mas Deus não vai deixar que a história termine aí. Ele volta a dizer: I will make Pharaoh's heart strong-willed, so that he pursues them, and I will be glorified through Pharaoh and all his army. Os israelitas saem do Egito. E Deus, de modo espetacular, vai mostrando o caminho. Now God goes before them, by day in a column of cloud to lead them the way, by night in a column of fire.
Assim como na história das pragas, os estudiosos procuraram na natureza as explicações para essas manifestações de Deus. Seriam também reflexos da erupção vulcânica? Qualquer que seja a resposta, esse é apenas o prelúdio para o grande evento. A Bíblia não esclarece a rota exata dos israelitas na saída do Egito, mas eles certamente foram para o leste e possivelmente para o sul, com o exército do faraó aproximando-se rapidamente deles. God led the people about through the way of the wilderness of the Red Sea. Essa é a versão do rei Tiago I. Mas a linguagem é obscura e às vezes a tradução é mar de junco, talvez um pântano. É uma visão bem diferente daquela criada pela imaginação. God caused the sea to go back with a fierce east wind all night, and made the sea into firm ground. Thus the waters split. Tradicionalmente, segundo a visão dos artistas e cineastas, o Mar Vermelho sempre foi uma imensa extensão de água. As águas retrocederam e afogaram o exército do faraó. Foi um milagre incomparável de libertação. Com uma canção de júbilo, termina a primeira parte do Êxodo. Comemorando do outro lado do mar com o Egito derrotado, eles cantam: I will sing to God, for he has triumphed, yes, triumphed. The horse and its charioteer he flung into the sea. Nesse momento de grande alegria, os afro-americanos viram uma promessa de que eles também seriam libertados. Essa promessa foi cumprida com a ajuda do Exército da União. See that man all dressed in white. God's a-gonna trouble the water. It was God tramping out the vintage where the grapes of wrath are stored. It was music over their heads. And that music was what they came to expect as a result of the Exodus story. God will free his people, no matter what Pharaoh does. Os temas do Êxodo tiveram repercussão em todo o século XX. Temas de opressão e libertação, de heróis que trabalhavam para libertar os oprimidos e para criar sociedades novas e independentes. Em vários países, os opressores e edificadores de impérios cederam às exigências de liberdade. Assim como aconteceu no Egito, a liberdade vinha acompanhada de violência e muito sangue, e às vezes durava pouco. Mas essa roda de tragédia e liberdade continua a girar. E como aconteceu com os israelitas, a liberdade era apenas o começo de uma jornada dolorosa rumo ao mais importante, as sociedades livres. Moses certainly could be compared, perhaps, to Gandhi. Each of these was a charismatic figure, a natural leader. Each of them confronted the oppressor of their people. Each had to confront his own people and help them rethink themselves so as to step out from oppression. Each was pursuing, in a very purist and extremist kind of manner, a higher way of thinking, truth in its purest form. Gandhi repensou o caminho para a libertação e então propôs a resistência pacífica. Foi uma ideia que chegou longe. A não-violência foi aplicada de modo brilhante nos Estados Unidos pelo reverendo Martin Luther King para conquistar direitos civis para os afro-americanos. Os pedidos de independência de Gandhi foram rejeitados, até que no final da Segunda Guerra, uma Inglaterra enfraquecida viu o Império perder terreno. Gandhi e seu movimento haviam feito a Inglaterra libertar o povo da Índia. Mas as angústias da Índia não terminaram com a saída dos ingleses.
Assim como o sofrimento dos israelitas no Êxodo não acabou quando eles fugiram do Egito. A batalha do Mar Vermelho estava vencida. O inimigo estava derrotado. Mas agora havia um novo inimigo. Em cada israelita ainda existiam a mente e o coração de um escravo. E isso precisava acabar. They are going from being a tribe to being a nation. And it takes a very long time. But this step from Egypt to the Promised Land is part of their becoming a nation. And it's part of, therefore, their new consciousness. And it's part of the whole psychological and spiritual development of the Israelites. A longa jornada começa na direção de uma montanha chamada Sinai. A Bíblia indica que havia 3 milhões de pessoas naquele deserto estéril. Elas eram totalmente dependentes de seu Deus, que as havia levado até lá. Deus quer saber se elas seguem suas ordens. Elas querem saber se Deus vai mantê-las vivas no deserto. Ao que parece, elas vão morrer de sede e de fome, e reclamam com Moisés, dizendo: "Por que você nos tirou do Egito? Para me matar e matar meus filhos e o meu rebanho de sede?" Deus instrui Moisés a bater numa rocha. Ele faz isso e da rocha brota a água. And he called the name of the place Massa, testing, and to Meribah, quarreling, because of the quarreling of the children of Israel, and because of their testing of God. Por fim, Deus os guiou até a base do Monte Sinai. Uma montanha chamada Sinai pode ser encontrada em qualquer mapa do Egito. You can go to Mount Sinai today. There's a beautiful monastery there. You can go hiking to the top. It's a very impressive view. But we don't know if that's the right mountain. It may be one next door. It may be that, as some scholars say, it's in western Saudi Arabia. A arqueologia falhou aqui. E para muitas pessoas, essa busca pelos lugares exatos é não apenas fútil, mas também irrelevante. Can we figure out which pharaoh? Can we discover where they crossed the sea? Can we find 600,000 sets of footprints somewhere in the Sinai desert? That's not what the text cares about. The text cares about the meaning of the past. Deus libertou seus filhos da escravidão. E agora o livro do Êxodo inicia sua segunda parte, os mandamentos e a transformação desse grupo de ex-escravos num povo. Essa será a parte mais difícil. Os israelitas do Êxodo cruzaram o mar, atravessaram o deserto e agora chegaram à famosa montanha de nome Sinai, nos primeiros passos para tentar criar uma nação. And so when they come to the mountain, God says to them, the assembled community, "You've seen what I did for you. I took you out of Egypt on eagle's wings, and I brought you to me. Now, therefore, if you will keep my laws, ... then I will make you my special treasure." But it's totally conditional. It's two-sided. Each side has to keep its part in the bargain. O povo concorda em fazer a aliança com Deus, sem saber exatamente com o que está concordando.
Então Deus manda Moisés reunir seu povo no Monte Sinai, onde ele aparecerá diante de todos. Now Mount Sinai smoked all over as God had come down upon it in fire. Its smoke went up like the smoke of a furnace, and all the mountain trembled exceedingly. Com esse espetáculo de fogo, ele descreve suas leis, que são conhecidas como os 10 Mandamentos. Eles serão o alicerce da nova nação. One of the first things that a nation must do when it creates itself is build a legal system. Mount Sinai is the metaphor for all nation building. Look at the United States of America. We fight a revolution, we have a declaration of independence, but we need a constitution to build a nation. The Constitution is the structure of our nation. The same thing was true of Sinai. Agora que as leis da nação foram estabelecidas, Deus chama Moisés para ir à montanha. Dessa vez, Moisés receberá instruções muito detalhadas sobre a construção de uma casa para o Senhor, o tabernáculo. Ele também receberá os 10 mandamentos escritos em pedra pelas mãos de Deus. Moisés ficará afastado por 40 dias, e nesse curto período de tempo o povo começará a esquecer. Hoje, há quem diga que não esquecemos os mandamentos, mas que os reescrevemos. Thou shalt not covet. That hasn't worked. Not only do we covet, our whole market economy is based on coveting. Numa época em que a ganância e o consumo são os alicerces da economia global, há quem veja os 10 mandamentos como uma forma de retomar a moralidade. Mas Alan Dershowitz acredita que isso talvez não seja tão simples hoje. Most people who want to put the 10 Commandments on schools and in courthouses don't know what the 10 Commandments say. They know the 10 bumper stickers. You know, thou shalt not, thou shalt. But they don't know 10 Commandments is a lengthy document with lots of complexity. Thou shalt rest on the 7th day. Well, you know, has that worked so well? Do we rest? Do we really have a day of rest? I'm not sure the 10 Commandments has been all that successful. 3 or 4 of the 10 Commandments have been abrogated by Christianity. So if you ever put the full 10 Commandments up in the schoolhouse, you'd have to have footnotes. By the way, the commandment that says the 7th day shall be the Sabbath because God created the world in 6 days and rested. Christianity has changed that. Sabbath is now the first day. The rule about not having graven images of what's in heaven above and the earth below. If you look at the Sistine Chapel, you'll see graven images. And slavery is mentioned twice in the 10 Commandments. We don't like that part of it, so we just take it out of the 10 bumper stickers. The rules of the Bible have never been as influential as the narratives of the Bible. Uma coisa que a narrativa do Êxodo deixa clara é que criar uma nação do nada pode ser uma tarefa difícil, dolorosa e até sangrenta. À sombra do Monte Sinai, a agonia começa com uma desobediência incrível às novas leis e o rompimento da aliança dos israelitas com Deus. While Moses is up on the mountain receiving the 10 Commandments, the people of Israel get tired of waiting and they make what the biblical writers contemptuously call a golden calf, and they worship it. Essa é uma violação explícita do segundo mandamento. You are not to make for yourself a carved image or any figure that is in the heavens above, that is on the earth beneath, that is in the waters beneath the earth. You are not to bow down to them, you are not to serve them, for I, the Lord your God, am a jealous God. A new form of religion is coming into being on top of the mountain. With the 10 Commandments, a concern for the sacred rights of others. But the people down below prefer the old ways of worship,
based largely on ceremonial practice rather than these tough ethical demands, and go back to their old ways. No alto da montanha, Deus e Moisés estão conversando como se fossem dois pais. O que vamos fazer com nossos filhos? Deus diz a Moisés que as pessoas fizeram um bezerro e estão se curvando diante dele. Ele diz a Moisés: Now therefore let me be, that my anger may flare against them, and I may destroy them. Moisés consegue acalmar seu Deus e o convence a não destruir seu próprio povo. I've always liked Moses' imperfections, and the most stunning imperfection is his temper. This is someone who is irascible and emotional and sometimes overreacts, even in a violent way. He has to be extreme in an extreme situation. Remember, he's trying radically to transform this group, which is a group of slaves who are terrified and have never thought for themselves, into something capable of accepting the covenant he has just brought down in this extraordinary, transcendental experience he has just had. Moisés ordena uma carnificina e seus seguidores vão percorrendo o acampamento e matando as pessoas. And there fell of the people on that day some 3,000 men. Esses ataques violentos do Êxodo acabariam se tornando uma etapa comum na criação de diversas nações. A independência na Índia de Gandhi foi logo seguida por semanas de enfrentamentos e mortes entre hindus e muçulmanos. Centenas de milhares foram mortos e o país se dividiu para criar um território muçulmano no Paquistão antes mesmo que a ordem fosse restaurada e a nação pudesse se estabelecer. No Êxodo, depois das mortes no acampamento de Moisés, Deus perdoa seus filhos inconstantes, mas não esquece. O castigo está longe de acabar. A história bíblica do Êxodo livrou os israelitas da fome em Canaã, levando-os à escravidão e ao início da longa jornada para casa. Para os judeus, o ciclo viria a se repetir uma vez após a outra, até mesmo na era moderna. Mas a identidade que eles recebem no livro do Êxodo enraizaria ainda mais a sua fé, mesmo durante o Holocausto, quando Deus parecia estar absolutamente ausente. O livro do Êxodo termina aos pés do Monte Sinai, com a nação de Israel dando seus primeiros passos. Eles ainda vão vagar por 40 anos no deserto, até que essa geração de ex-escravos morra. Caberá à geração seguinte reivindicar a terra que Deus havia prometido aos seus pais. Moisés também não receberá essa recompensa. Deus ordena que ele suba em determinada montanha, de onde poderá ver a terra de Canaã. And God said, You are to die on the mountain you are going up. Indeed, at a distance you shall see the land, but there you shall not enter. Aqui, o Êxodo oferece consolo para todos que lutam contra a opressão e sabem que o prêmio pode vir apenas para o proveito da geração seguinte. Mahatma Gandhi foi baleado e morto por um jovem radical hindu logo depois da independência da Índia. Martin Luther King foi assassinado por um racista norte-americano quando sua luta pelos direitos civis começava a render frutos. Assim como Moisés, eles não entraram na terra prometida.
Alguns poderiam perguntar se essa história, que inspirou muitas pessoas na busca pela liberdade, é verdadeira ou não. Mas sua força duradoura é um fato histórico, mesmo que não seja completamente real em todos os detalhes. I couldn't care less whether it's literally true or partly true. It's a wonderful metaphor for the development of nationhood. It's a wonderful metaphor for the evolution of freedom. To go looking for the Promised Land on an archaeological map would be a serious mistake. The Promised Land is a state of the mind and the heart. It is a story that looks back on the past and presents the past in a way that informs the present. In its essence, something like this happened. The details may take us millennia more to untangle. Nunca foram encontradas pegadas de israelitas nas areias do Sinai, mas elas são perfeitamente visíveis nas páginas da história, na esperança da liberdade e de um novo começo para os oprimidos em qualquer época, em qualquer lugar. Versão brasileira, Clone. Moses, way down in Egypt land, tell old Pharaoh to let my people go.